Vamos lá, galera, vamos para mais um bloco aí exclusivo de questões da Fundação Getúlio Vargas acerca das planilhas eletrônicas. Então, vem comigo. Considere uma planilha nova no Excel, no qual as células de C6 até C8 contêm respectivamente 7, 3 e 5. De D6 até D8, 6, menos 1 e 5. De E6 até E8, 3, 9 e 4. E F6 contém uma fórmula com a função C. Ele diz que copia F6 para G7 e para H8. E quer saber quais serão os valores, né, exibidos em F6, G7 e H8. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher a planilhazinha, né? Eu vou desenhar uma planilhazinha. Na prova, eu iria desenhar? Por incrível que pareça, eu ia assim. C, 6, 7, 8. Então, 6, 7, 8. C, D, E, F, G e H. 9. Tá bom. Vamos lá. De C6 até C8, 7, 3 e 5. 6, 7, 8. 7, 3 e 5. De D6 até D8, 6, menos 1 e 5. 3, 9 e 4. F6 contém a fórmula igual a C, abre parênteses, C cifrão 6, maior que D6, ponto e vírgula, C cifrão 7, ponto e vírgula, C6. Como é que funciona a função C? Qual é a sintaxe da função C? Se, teste lógico, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. A função C, ela vai ter 3 argumentos, separados por ponto e vírgula. Então, ó, ponto e vírgula aqui é o separador. O ponto e vírgula está separando. O primeiro argumento é uma coisa lógica, só pode ser verdadeiro ou falso. O segundo argumento é sempre verdadeiro e o terceiro argumento é sempre o falso. Essa estrutura não muda, por isso é a sintaxe. Então, se C6 for maior que D6, C6 for maior que D6, 7 é maior que 6, isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, o gabarito aqui, a resposta vai ser C7. Quem é C7? É o 3. Acabou a questão, gabarito letra A. Era relativamente fácil a questão, né? Porque eu nem precisava calcular as demais células. As demais células ele está copiando para G7 e para H8. Ou seja, de F6 para G7 aumentou uma coluna e uma linha. Para H8 aumentou uma coluna e uma linha. Então, a gente ia ter que pensar nas outras fórmulas aumentando uma coluna e uma linha. Vou fazer isso. Se D cifrão 6, porque está congelado, for maior do que E7, ponto e vírgula, D cifrão 7, ponto e vírgula, D7. Então, aqui, o verdadeiro e o falso são D7. Não precisava também me estressar. D7 é menos 1. Não havia opção. Ia ficar 3 e menos 1. E aumentando uma linha e uma coluna. Cifrão 6 maior do que F8. Ponto e vírgula. Cifrão 7. Ponto e vírgula. E8. Então, E6 é maior que F8? E6 é maior do que F8? Engraçado, né? Porque, ele está na célula H8. F8 é 0. F8 está vazia. Então, isso aqui é verdadeiro. E7 vale 9. Bateu aí com o gabarito letra A. Mas bastava fazer a primeira. Fazendo a primeira, eu achei o 3. O gabarito só podia ser a letra A. Eu não precisava me dar ao trabalho de fazer as demais. Gabarito, então, letra A. Vamos para a próxima. Aí, uma questãozinha da Polícia Civil, que já é para levantar o moral, né? Eu me recordo até
que esse assunto já apareceu em outras provas e foi falado na revisão de véspera desse concurso. Foi bem legal. No Excel 2010, quando todas as colunas estão visíveis, o título da coluna que antecede a A, quem antecede a A é o Z, gente. Né? O título da coluna que antecede a A, Z. Olha que coisa mole. A gente vai ter 26 colunas de A até Z. A 27ª é a A, depois vem a B, a C, e assim sucessivamente até X-fudeu. É a última coluna do Excel, XFD. Beleza? Gabarito, então, letra C de Charlie. Eu não posso ter uma coluna com zero, gente. Esse A0 não existe. Agora, depois do AZ, viria o BA, BB, BC, ok? Depois do ZA, ZB, ZC. Depois do ZZ, AAA. Lembra que depois de ZZ, a gente vai ter AAA e assim vai até 3 caracteres, né? Até o X-fudeu. Estão entendendo? Gabarito, então, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. No Excel 2010, o recurso congelar linha superior na guia exibição tem como efeito, bom, o nome é bem sugestivo, né? Congelar linha superior vai manter o quê? A primeira linha fixa com os rótulos como se fosse um cabeçalho. Para que serve isso? Muitas vezes eu estou criando uma planilha e a quantidade de linhas dela é tão grande que eu não consigo ver os rótulos. Como assim? Botei aqui nome, idade. Aí daqui a pouco eu tenho assim, Renato, Bruno, Ricardo, Breno, José, Maria, Aldair, Neto, Viola. Olha o que aconteceu. Que droga. Mazinho, Zé do Carmo. Eu já não sei mais qual é a coluna da idade. Eu já me perdi. Então eu poderia fixar a primeira linha. Como o enunciado da questão descreve, na guia exibição, congelar a linha superior. Vamos lá. Na guia exibir ou exibição, dependendo da versão, né, congelar linha superior. Está dentro de congelar painéis. Mantém a linha superior visível enquanto rola o resto da planilha. Agora, eu posso descer, mas o rótulo lá da linha 1, nome e idade, continuam inalterados, fixados, para quê? Para facilitar a compreensão daquele dado que eu estou visualizando, daquela informação. Beleza? Então, impedir que a formatação tenha a ver? Não. Impedir que valores? Não. Manter a linha superior visível na rolagem da planilha. Eu achei essa questão muito sugestiva. Ele foi, de certa forma, até benevolente. Congelar a linha superior, mantém a linha superior visível na rolagem da planilha. Agora, um detalhe que eu acho interessante, vocês conhecem a funcionalidade da tecla Scroll Lock? Se vocês observarem no tecladinho de vocês, deve ter uma tecla com esse nome, ou abreviado, né? Perto lá do Caps Lock, talvez. No meu teclado, fica próximo às teclas de função. Mas depende do teclado que você estiver utilizando aí, do layout, se for laptop, desktop. Tem uma teclinha aí chamada Scroll Lock. Vê se você consegue achar essa tecla. Olha que interessante. Eu estou digitando uma fórmula aqui. Eu estou colocando aqui igual a 6 mais 7. Se eu apertar a seta, ele desceu e saiu da fórmula. Que droga. Mas eu queria ver um valor que está aqui para poder usar lá. Ó. Só que ele saiu da fórmula. Que droga. Quando eu aperto F2, eu volto para a edição. Aí, eu não consigo descer ou subir sem sair da fórmula. Que droga. Se eu teclar o Scroll Lock, eu consigo, olha aí, ó, igual a 6 mais 7. Com a tecla Scroll Lock ligada, eu consigo descer sem sair da fórmula. Aí eu estou vendo lá, B33 vale 3, então eu posso continuar digitando B33. Ó. Eu não saí da fórmula.
mais B33. Eu continuo lá na minha fórmula. O scroll lock serve para justamente congelar. Na verdade, esse lock, né, tá dizendo, congela para rolar. Você pode descer, subir, andar para a esquerda, para a direita. E aí, o scroll lock não vai permitir que você saia daquela fórmula que você está editando. Isso também pode ser bem interessante. Tiago estava trabalhando numa planilha do Excel 2010 com dezenas de células preenchidas. Especificamente, a célula C5 continha a fórmula igual à soma de A10 até B20. E a célula F4 continha a fórmula igual a máximo de C1 até C4. Nessas condições, Tiago selecionou a coluna E, clicou com o botão direito do mouse e seria uma coluna. Em seguida, selecionou a linha 7, clicou com o botão direito do mouse e seria uma linha. Após a execução dessas operações, as fórmulas presentes nas células C5 e G4 eram, respectivamente, essa é outra questão bem legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui a lógica para vocês raciocinarem. 5, 7, 8. Ai, meu Deus, eu tenho que desligar o scroll lock agora. Agora sim, 5, 7, 8. Aí, eu coloco aqui igual a soma de A1, 2 pontos, A3. Beleza. Eu tenho lá 20, que é o resultado. O que eu quero que você perceba? Se eu inserir uma linha aqui na linha 2, o que vai acontecer? Eu vou inserir uma linha e quero que o 7 desça. Então, eu vou clicar com o botão direito, inserir. Consequentemente, o 7 desceu. Mas observem que 20 continua aparecendo. Só que a fórmula que antes era de A1 até A3, agora ela foi ajustada para de A1 até A4. Legal? Repete. Antes, a fórmula era de A1 até A3. Quando eu inseri uma linha, o que aconteceu? Ele manteve o resultado, mas ele teve que ajustar a fórmula para atender de A1 até A4. Então, se eu insiro uma linha ou insiro uma coluna, é possível que ajuste a fórmula. E é isso que a questão está abordando. Vamos ver? Ele selecionou a linha 7, clicou com o botão direito e inseriu uma linha. E selecionou a coluna E, clicou com o botão direito e inseriu uma coluna. Vamos ver aqui, ó. Soma de A10 até B20. De A10 até B20, inserir uma coluna não vai impactar em nada. Como assim? Vou voltar. Se eu inserir uma linha após a fórmula, não vai impactar em nada. Se eu inserir a linha aqui no 8, o 20 continua sendo 20. Se eu inserir aqui, não impacta nada. Agora, se eu inserir uma linha antes, aí a fórmula sofre o ajuste. Para ela não mudar o valor, ela se ajusta. Ok? Estou entendendo. Então, selecionar a coluna E não vai impactar em nada na soma. Agora, ele está somando de A10 até B20. Se ele inserir uma linha antes, o que vai acontecer? Esse intervalo de A10 até B20 vai passar a ser de A11 até B21. Então, a soma vai ser impactada de A11 até B21. Já o máximo de C1 até C4. Selecionar a coluna E não vai impactar. Selecionar a linha 7 não vai impactar. Correto? Não vai impactar. Então, vai continuar sendo o quê? O máximo de C1 até C4. Gabarito, letra B de bravo. Essa questão é uma questão bem interessante. Tomara que caia. Entendi. Só mais uma vez. Ó. Vou botar aqui 5, 7, 8.
2, 3, 4. 1, 2, 3. Vou calcular igual a soma de A1 até A3. Vou copiar essa fórmula para as demais células adjacentes. Aí eu tenho na linha 4 o total de cada coluna. Observa, essa fórmula é a soma de B1 até B3. Se eu inserir uma coluna aqui, a coluna B vai para a direita. A fórmula que antes era de A1 até B3, ela continua mostrando 9, só que agora ela se ajustou para quê? Para C1 até C3. Entretanto, se eu inserir uma coluna no F, não vai impactar na fórmula da coluna A, da coluna C, da coluna D. Assim como aqui eu estou na C4. C4 é a soma de C1 até C3. Se eu inserir uma coluna depois, não vai impactar na coluna C. Vai continuar C1 até C3. É isso que você precisa perceber. Ele selecionou a coluna E e inseriu uma coluna. Então, o que estava na coluna E foi para F. Mas isso não vai impactar nas colunas anteriores. Por isso, A até B e C1 até C4, a coluna não vai mudar. Continua A, B, C e C. Depois, ele seleciona a linha 7 e insere uma linha. O que estava na linha 7 vai passar para a linha 8. Ou seja, ele vai inserir uma linha e vai impactar todas as células que estão abaixo da 7. Onde era 10, virou 11. Onde era 20, virou 21. Esse intervalo aqui, ele desceu uma linha. Mas o C1 e o C4, eles estavam antes. Então, não são impactados. Por isso, o gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Considere uma planilha do LibreOffice Calc. O raciocínio do Calc e do Excel é o mesmo. O raciocínio acerca de planilhas, ele tende a ser comum. Então, as questões também. Há poucas exceções. Vamos lá. As células A1, A2, A3 e A4 contêm, respectivamente, os valores 10, 20, 30 e 40. Então, eu vou desenhar. Eu não gosto de desenhar. Então, não desenha. Faça o que você quiser. Grosso. 1, 2, 3, 4. 10, 20, 30 e 40. 10, 20, 30 e 40. B1 até B4 contém, respectivamente, 100, 200, 300 e 400. Na célula F1, foi digitada a soma de A1 até D4. A célula F1 foi selecionada, copiada e colada para G2. Sempre que copia e cola, sofre um ajuste. Então, aumentou 1, aumentou 1. De F para G, a distância de uma coluna, de 1 para 2, a distância de uma linha. Então, aqui vai ficar a soma de B2 até E5. Nenhuma outra célula foi preenchida. Beleza. O que ele está perguntando? Qual o valor que passou a ser exibido em G2? G2 é a soma de B2 até E5. G2 é a soma de B2 até E5. Então, dessas células preenchidas, vai pegar B2, B3 e B4. 200 mais 300, 500, com mais 400, 900. Gabarito, letra C. Ok? Antes, a soma era de tudo. Quando aumentou uma coluna e uma linha, A virou B, 1 virou 2, D virou E, 4 virou 5. Então, vai pegar de B2 até E5. De B2 até E5, eu tenho uma matriz, mas só tem dados preenchidos em B2, B3 e B4. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Considere uma planilha eletrônica no Excel que contém uma lista de preços. A primeira coluna contém os nomes dos produtos. A segunda contém os preços de cada item. As primeiras 21 linhas da planilha estão assim preenchidas. Para exibir a soma dos preços na segunda coluna da linha 21,
deve ser utilizada a fórmula. Vamos ver. Aqui, eu facilmente posso eliminar as alternativas que apresentam erros de sintaxe. Na letra C, a gente tem uma alternativa horrorosa. A letra D é horripilante. A letra A vai somar as 20 primeiras linhas. Na letra B, vai somar as 20 primeiras linhas da coluna B. E na letra E, vai somar apenas o número 20. Isso, eu me recordo que o enunciado não quer somar apenas o número 20. Então, de cara, se tu marcar a letra C, que tem esse até, não diz para ninguém que teve aula comigo. Se tu marcar a letra D, fala que teve aula no concorrente. Fala que teve aula lá no outro. Porque um B jamais vai ser uma referência válida. A referência da célula sempre vai ser a letra da coluna seguida do número da linha. Então a letra D é horripilante. Porra. A tua dúvida tem que ficar entre a A, B e a E, que não dão erro de sintaxe. Na letra A, é o intervalo de toda a linha 1 até a linha 20. Na letra B, das células B1 até B20, é uma coluna. E na letra E, soma só do número 20. Ele quer a soma dos preços na segunda coluna da linha 21. Então, se é só a segunda coluna, é a letra B. Por quê? Na letra A, ele ia somar os valores de todas as colunas de 1 até 20. Gabarito, letra B de bravo. Eu só preciso lembrar, né, que a sintaxe soma, por exemplo, de 1 até 1 não produz erro. A soma de 1 até 1 é a soma de toda a linha 1. Nesse caso, vai dar 8, né? 5 mais 2 mais 1, 8. Eu poderia representar isso como A1 até chifre D1. São sintaxes equivalentes. Ao invés de colocar A1 até chifre D1, eu posso representar como 1 até 1. Da mesma maneira, se eu mandar somar aqui igual a soma de A até A, ele vai me retornar o quê? 5 mais 7, 12, com mais 8, 20, com mais 20, 40, 48, 56. Ó. Agora, só para ver se vocês estão espertos, hein? Se eu colocar aqui a soma de E até E, quando eu der Enter, vai aparecer o quê? Fala para mim. Fala sozinho? Fala sozinho, mas fala comigo. Vamos embora. Se eu der Enter aí, vai aparecer o quê? 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, com mais 6, 12. Se tu falar 12, eu vou ficar triste. Ué, professor, mas não é 12? Não é a soma da coluna E? É, meu filho, mas se tu estiver dentro da coluna E, vai dar o erro de referência circular. Eu não posso estar dentro do intervalo. Para eu calcular a soma de E até E, tem que estar em qualquer outra coluna. Então, erro. Beleza? Para calcular a soma de E até E, tem que estar em qualquer outra coluna. Analise a tabela a seguir editada no Calc. O efeito aglutinador. O que é aglutinar? É juntar, é mesclar. O efeito aglutinador obtido na primeira coluna decorre de uma operação de mesclar células. Observem que quando ele usa a palavra aglutinador, talvez ele vá, de certa forma, sugerir um agrupar, né? Mas o correto é mesclar. Mesclar e centralizar é o comando do Excel, que ele usou aqui. Ó. Observem que parafuso está ocupando 2 linhas, prego está ocupando 2 linhas. Ele faz isso usando o comando mesclar. Vamos ver aqui. Ó. Vou inserir uma coluna antes do A. Eu posso selecionar essas 2 células, ir lá em página inicial e mesclar. Aí eu coloco pregos. Agora, fique esperto que isso é diferente de colocar assim, ó, 2 parafusos. Qual a diferença aqui? Em pregos, eu selecionei 2 linhas e pregos está ocupando 2 linhas. Aqui eu tenho o comando mesclar. Agora,
Dois parafusos é um texto que está disposto em duas linhas dentro da mesma célula. Dentro da mesma linha. Eu estou só na linha 3. É como se eu tivesse criado várias linhas dentro da mesma célula. Como é que eu faço isso? Usando Alt Enter. Então, se eu digitar aqui Maurício, Alt Enter, Dias, Enter. Eu coloquei o Maurício numa linha, o Dias na outra, dentro da mesma célula. Propositalmente, eu fiz o quê? Mudei de linha dentro da célula. Aí eu forço isso com Alt Enter. Beleza? Gabarito, letra D de Delta. Matheus trabalha numa planilha do Excel 2010 que será preenchida por outras pessoas do seu departamento. Nessa planilha, a coluna K armazena um código cujos valores podem ser somente, restringiu, 111, 112, 201, 203 e 204. Os valores podem ser somente esses. Como é que eu faço para restringir a entrada de dados? Qual a vantagem de você ficar fazendo questões da banca? As questões, elas não são integralmente repetidas, mas os assuntos sim. A gente já viu umas 2 questões falando de validação nessa aula. Se ele está restringindo a entrada de dados, só pode entrar 111, 112, 201, 203, 204. É o mesmo que só pode entrar RJ, SP, MG, ES. Lembra quando eu restringi a entrada de dados para preencher os estados da unidade da federação lá? Então, aqui é a mesma coisa. Validação de dados. Na validação, eu vou poder restringir. Gabarito letra E. Quais são as opções mais interessantes dessa questão? Lembrar o conceito de formatação condicional e o conceito de filtro. Filtro, formatação condicional e validação de dados são assuntos importantes para a FGV. Então, o gabarito é o que? Letra E. Eu vou poder criar a lista. Próximo. Considere uma planilha que contém 3 abas nomeadas como Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Na primeira aba, é preciso exibir o maior dos 100 valores presentes na primeira coluna da segunda aba. Assinale o par de fórmulas que atende corretamente esse requisito quando aplicado a primeira no Office e a segunda no LibreOffice. Então, vamos entender primeiro e depois eu explico. Vou criar um arquivo novo. Nesse arquivo, eu vou ter a planilha janeiro. Vou criar mais um aqui que vai ser fevereiro. Eu vou ter aqui vendas. 800, 700, 540, 930, 750. Se eu quiser calcular a maior venda, eu tenho 2 formas de calcular a maior venda. Pode ser a função máximo ou pode ser a função maior. Né? Existem 2 funções que vão me atender nessa situação. Pode ser a máximo ou pode ser a maior. Então, como é que eu vou usar a função máximo? Eu vou colocar aqui máximo e vou especificar o intervalo. De A2 até A6. Beleza. Agora, se eu usar a função maior, eu sou obrigado a determinar qual o maior que eu quero. Como assim? Se eu colocar o número 2, ele vai me mostrar o segundo maior. O primeiro maior é 930. O segundo maior é o quê? 800. Ele vai me mostrar 800. Para eu mostrar o maior de todos, eu tenho que colocar o númerozinho 1 no final. Então, o número 1 no final da função maior indica que eu quero o primeiro maior. Repete. Eu estou querendo mostrar para vocês a diferença entre a função máxima e a função maior. Máximo retorna sempre o maior de todos. Maior permite que você especifique qual o maior. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Sempre que você usar a função maior, você é obrigado a colocar um número no final indicando a posição. A função maior, ela pode substituir a função máxima.
mas a recíproca não é verdadeira. Por quê? Se eu quiser o segundo maior, não tem como usar o máximo, só o maior. Então, o maior com o número 1 no final é o mesmo que máximo. Pessoal, e se eu colocar assim, maior de A1 até A6? Aí tu já marca na prova que é horroroso e não vai funcionar jamais. Porque toda função maior tem que ter dois argumentos, um intervalo e uma posição. Porra. Não pode deixar de colocar o número indicando qual o maior. Professor? Pois não. E se colocar zero no final? Ô cidadão, ô cidadão. Existe zereiro, porra? Claro que não. O que é isso? Existe primeiro, segundo, terceiro. Então, jamais eu vou poder botar um zero no final. Porque não existe zereiro. É primeiro, segundo, terceiro. Tem que ser o quê? Um número natural, positivo lá no final. Para indicar a posição. Estou entendendo. Agora, o máximo aqui está na célula. O máximo está na célula D3. Está todo mundo vendo que o máximo está aqui na célula D3? Eu vou até pintar ela de amarelo. D3 da planilha o quê? Fevereiro. Aí eu vou criar uma planilha março. E eu quero a maior venda de fevereiro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar igual ao nome da planilha, fevereiro, exclamação, a célula, que era D3, não é isso? Olha aí, 930. Então, o que eu estou ensinando agora? Como é que eu pego um valor de outra planilha? Eu coloco o nome da planilha, exclamação, o endereço da célula. Igual, fevereiro, exclamação. Se eu botar aqui A4, vamos ver o que ele vai trazer. 540. Ele está trazendo o valor de A4. A sintaxe vai ser a planilha, exclamação, a célula. Então, voltando para a questão, planilha, exclamação, célula. Essa é a sintaxe do Excel para pegar um valor de uma outra planilha. Agora, eu falei para vocês que as diferenças entre o Excel e o Calc são muito sutis. No Calc, o examinador explorou uma diferença, porque no Calc, para poder buscar uma célula de outra planilha, utiliza-se o ponto. O ponto é utilizado. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Vou tentar resolver ela facilmente. Ele quer o par de fórmulas para atender o Excel e o Calc. Ele quer o maior dos 100 valores presentes na primeira coluna da segunda aba. Então, ele vai ter que usar a função maior ou a função máxima. Como em todas as alternativas ele está usando a função maior, eu vou esquecer o papo do máximo e vou me ligar que toda função maior tem que ter o quê? Um número no final. Então, vamos ver aqui. Na letra A, plan 2, começou com plan 2, já está errado, eu tinha que colocar essa referência dentro da função maior. Na letra B, esse sinal de maior já está errado, sintaxe inválida. Na letra C, eu tenho uma sintaxe correta, com exclamação e com ponto. Na letra D, sintaxe inválida. Na letra E, sintaxe inválida também. Então, o gabarito aqui é o quê? Letra C de Charlie. Gente, o cara que não sabe essa estrutura, ele vai ficar travadão na prova, né? Agora, um acréscimo aí é que no Excel, se eu estou dentro da planilha, eu coloco só a célula, né? Tipo D3. Se eu estou dentro da planilha, eu só vou referenciar a célula. Se eu quero uma célula de outra planilha, eu coloco a planilha, exclamação, a célula. E se eu quero uma célula de outro arquivo, aí eu coloco o nome do arquivo, o nome da planilha e a célula. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó.
Esse arquivo, eu vou chamar ele, deixa eu salvar aqui, vou chamar ele no nome Vasco. Professor vascaíno. Sou. Então vou salvar com o nome Vasco. Vai cair. Bora. Aí eu tenho fevereiro D3. Vou criar um arquivo novo. Se eu quiser pegar aquele valor, eu posso digitar igual Vasco fevereiro exclamação D3. Aí ele vai buscar o 930. Perceba que eu coloquei apenas Vasco e funcionou, porque o arquivo está aberto. Se o arquivo estiver aberto ou no mesmo diretório, você pode colocar só o nome do arquivo. Agora, se ele tiver em um outro disco, uma outra pasta, aí você tem que especificar todo o caminho. É aquele papo do C2 pontos, contrabarra, usuários, contrabarra, Renato, contrabarra, documentos, contrabarra. Aí você vai ter que colocar todo o caminho até chegar ao arquivo dentro dos colchetes. Beleza? Vamos voltar. Essa sintaxe que eu mostrei é a sintaxe do Excel. Vamos nessa. Gabarito, então, letra C. E fique esperto, né? No Excel usa-se a exclamação, no Calc usa-se o ponto para separar, para fazer uma referência à célula de outra planilha. Vamos nessa. Vamos para FUN Saúde. Vamos embora. Considere uma planilha eletrônica criada no Calc que foi preenchida como segue. Cada célula da região de A3 até B5 recebeu o valor 4. Cada célula da região de C3 até D5 recebeu o valor 7. Cada célula da região de K5 até K6 recebeu o valor 10. Na célula A1 foi digitada a fórmula igual a soma de B3 até B7, igual a soma de B3 até E6. O que eu tenho aqui? B3, B4, B5, B6, C3, C4, C5, C6, D3, D4, D5, D6, E3, E4, E5, E6. É isso que ele quer somar. Cada célula de A3 até B5, de A3 até B5, recebeu o valor 4. De A3 até B5 eu tenho B3, B4 e B5. Eu não preciso desenhar toda essa tabela gigante, porque ele só quer somar esses valores. Se você quiser fazer a tabelona, leva uma régua para a prova, um lápis, uma borracha, um lápis de cor. Tá falando sério? Não, meu filho, é sarcasmo. Não pode nem levar régua. Porra. Cada célula na região de C3 até D5 recebeu o valor 7. Então, de C3 até D5 recebeu 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Pronto. Cada célula na região de K5 até K6 recebeu o valor 10. A K5 e K6 não me interessa, está muito longe. Ele quer de B3 até E6. Eu só vou somar esses valores aí. Ó. Correto? Deixa eu ratificar. De A3 até B5. De A3 até B5, pegou B3, B4, B5. De C3 até D5. De C3 até D5. E K5 até K6 extrapola. Não faz parte dessa soma, não me interessa. Então é só isso que eu preciso. Eu preciso somar 3 vezes 4 e 6 vezes 7. Eu somo isso e acabou. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 6, 42. 4, 54. Gabarito, letra C. Acabou a questão. Eu quero desenhar a tabela toda, eu quero fazer tudo direitinho. Oh, meu Deus, não precisa. Você quer saber o resultado. O resultado é isso aqui, a soma de B3 até E6. Ok? Gabarito, letra C de Charlie. Agora, para aumentar a autoestima, pessoal,
Na comparação do LibreOffice com o Office, os componentes que são funcionalmente equivalentes ao Calc, ao Writer e ao Impress. Excel, Word e PowerPoint. Excel, Word e PowerPoint, letra B de bravo. Essa não vai cair mais, não. Essa é muito fácil. Essa é aquela que o examinador te deu assim. Passa, meu filho, vai! Passa! Aí ele estava de bom humor, ele fez essa questão. Honra. Considere uma planilha eletrônica criada no Calc que foi preenchida como segue. Essa é diferente. Ela parece com a anterior. Vamos ver? Cada célula na região de A1 até B3 recebeu o valor 5. Cada célula na região de C3 até D5 recebeu o valor 7. Cada célula na região de A6 até K6 recebeu o valor 11. Na célula K10 foi digitada a fórmula, igual a soma de B2 até G11. Então, o que me interessa é de B2 até G11. B2, gente, esse intervalo é enorme. Né? B, C, D, E, F, G. Ainda que esse intervalo seja enorme, é menor, é mais fácil eu representar só esse intervalo do que eu digitar todas as regiões que ele... desenhar todas as regiões que ele sugeriu. De 2 até 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ai, caramba. Então, vou tentar fazer de novo. B, C, D, E, F, G. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos lá. De A1 até B3, recebeu o valor 5. Quem interessa para mim aqui? B2 e B3. Então, ó, B2 e B3. Recebeu o valor 5. Isso aqui eu já fiz. De C3 até D5, recebeu o valor 7. Então, de C3 até D5, recebeu o valor 7. C3, C4, C5. D3, D4, D5. Recebeu o valor 7. Isso aqui eu já fiz. Cada célula na região de A6 até K6 recebeu o valor 11. A6 até K6, B, C, D, E, F, G. Eu não preciso continuar até o K, porque ele só manda somar até o G. Então, é nesse momento que eu começo a economizar a escrita. De A6 até K6 recebeu o valor 11. Na célula K10 também está fora, não me interessa. Ah, a célula K10 foi digitada essa fórmula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar isso. A resposta é isso. O que eu tenho ali? Eu tenho 2 vezes o número 5, 6 vezes o número 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 11. Correto? 2 vezes 5 dá 10. 7 vezes 6, 42. E 11 vezes 6, 66. É só somar isso. 0 mais 2 mais 6 dá 8. Só tem uma alternativa que termina com 8, gabarito letra D. Quero somar tudo, porque eu tenho medo. 1 mais 4, 5 mais 6, 11. 118. Gabarito letra D de delta. Assim, o meu papel aqui é mostrar para vocês uma maneira talvez mais limpa, mais fácil de tentar resolver. E a única coisa que eu acredito que eu acrescento assim, em relação à aula é essa lembrança de que você não precisa, no caso, desenhar todas as regiões que ele determina. Você só precisa desenhar a região do que ele calcula e preencher as células, né, compreendidas, nesse caso, de B2 até G11. Renata usa o Calc e tem uma planilha de clientes da sua clínica. Os dados estão dispostos em 10 colunas uniformes, com títulos na primeira linha. Não há gráficos ou imagens, pois todas as informações são textuais. Renata precisa preparar esses dados para exportação. Já sei que a resposta aqui vai ser o CSV, né? Por quê? É um formato padrão para troca de informações.
é comum usar o CSV para exportar, para importar, pois serão usados em bancos de dados e em outras planilhas. Nesse caso, a opção simples e prática é salvar a planilha no formato CSV. Então, se eu tentar buscar dados num site do IBGE, num site do Ministério da Saúde, é muito provável que eles me forneçam esses dados nesse padrão CSV. Vamos entender melhor esse padrão? Vamos ver como é que isso funciona? Então, eu vou mostrar com um exemplo tanto prático. Imaginem que eu estou fazendo uma pesquisa sobre Covid, né? Um assunto que está na moda, eu preciso fazer um artigo, tenho que pesquisar lá sobre Covid. Aí eu entro num site do governo do estado, por exemplo, e acesso as informações sobre os óbitos no estado do Rio de Janeiro. Só que eu quero passar isso para o Excel. Isso está na página lá do sistema de saúde. Como é que eu vou fazer para passar para o Excel? Ele tem um link aqui, ó, copiar para o Excel. O Excel é um formato proprietário, é o XLSX. Mas ele tem do lado aqui, ó, salvar como CSV. Qual é a vantagem de usar o CSV? É que não só o Excel, mas vários outros programas vão permitir manipular esses dados. Quando o volume de dados é muito grande, o Excel pode não suportar. E aí existem outros sistemas, outras linguagens. Por exemplo, na estatística utiliza-se muito uma linguagem chamada linguagem R. E aí a linguagem R vai poder manipular perfeitamente esse arquivo CSV. Eu preciso que você perceba que esse arquivo CSV ele é um arquivo de texto. E por ser um arquivo de texto, ele pode ser aberto no bloco de notas. Ele é muito compatível, por isso é usado para importar e exportar. Eu quero abrir esse CSV e, propositalmente, eu vou abrir isso no bloco de notas. Então, eu vou selecionar o arquivo e vou em abrir com, vou escolher o bloco de notas. Olha só, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar os textos para mim separados por ponto e vírgula. Aqui, isso não vai fazer muito sentido, né? Se vocês observarem, ó, a minha letra está grande, aí mesmo que não está fazendo muito sentido. Para vocês está uma bagunça. Mas o Excel vai conseguir interpretar os dados direitinho, separados por colunas, a partir do delimitador, que nesse caso é o ponto e vírgula. Professor, não gostei do exemplo. Então vamos melhorar. Nesse mesmo bloco de notas, ó, eu vou colocar aqui nome, espaço, idade, espaço e salário. Renato, espaço, 45, espaço, 1.500. Bruno Lima, espaço, 32, espaço, 30.000. Adriana, espaço, 1.500. Gente, se eu salvar essa coisa como um CSV, vou salvar aqui, exemplo.csv. Automaticamente, ele já vai até assumir o formato do Excel, para quando eu der um duplo clique, ele abrir como uma tabela. Né? O CSV ele vai mostrar dados estruturados, ele vai mostrar uma tabela. Aí, eu quero que você me diga quantas colunas e quantas linhas terá a tabela. A quantidade de linhas é fácil de ser inferida, são 4 linhas. E se eu te perguntar quantas colunas? Bom, eu gostaria que tivesse 3 colunas, né? A coluna do nome, a coluna da idade e a coluna do salário. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Esse é o arquivo que eu salvei. Vou dar um duplo clique. Ele está abrindo. Olha o que aconteceu. Ele criou uma coluna de nome e uma coluna de idade. Não deu muito certo não, né? Na verdade, não parece aquele arquivo que eu criei, não. Será que eu salvei em outro lugar? Vamos fazer de novo. Vou salvar de novo.
arquivo, salvar como. Eu vou colocar na minha área de trabalho um arquivo com o nome estratégia.csv. Agora eu volto lá no explorador de arquivos, área de trabalho, estratégia.csv. Legal. Agora sim, olha que bagunça que ficou o arquivo. Nome, idade e salário saiu na coluna A. Ficou com uma única coluna, que droga. Porque ele não conseguiu identificar onde que terminava a coluna. Como é que eu tenho que fazer para corrigir isso? Eu tenho que escolher um delimitador. Por definição, o CSV representa texto separado por vírgula. Então, vou colocar aqui, ó, vírgula, idade, aqui, vírgula, 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 vírgula. Agora eu vou salvar. Beleza. No Excel, ainda existe um comando para obter dados externos. Eu posso obter dados externos. Lá na guia dados, ó, obter dados. Aí ele pode pegar os dados do arquivo CSV. Eu usei a vírgula como delimitador. Aí ele vai pedir para eu selecionar o arquivo, área de trabalho. Eu estou buscando lá o estratégia.csv. Ele vai abrir uma janela, um assistente, me perguntando qual o delimitador. Eu vou escolher. Eu posso escolher o delimitador que eu quiser. Se eu escolher o espaço aqui, não vai ficar legal. O Bruno vai ficar numa linha, numa célula, o Lima na outra. Então, o delimitador aqui é o quê? É a vírgula. Aí eu consigo importar isso no Excel. Carreguei. Pronto. Ele já importou. Agora, o ruim de usar a vírgula no Brasil é que a vírgula já é o separador decimal. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado um salário 1.500,50, o 50 ia aparecer em outra coluna. Por isso, no Brasil, se utiliza muito ponto e vírgula como delimitador. Eu preciso que você entenda que o CSV é um arquivo de texto separado por um delimitador, que no Brasil comumente é o ponto e vírgula. Ok? Agora, acho que já é suficiente para fazer a questão. Qual é a proposta do CSV? Importar e exportar. É muito comum, né, um formato de arquivo muito comum para você obter dados e trocar entre sistemas. Quando eu falo obter dados, as pessoas que fazem pesquisas vão obter dados no IBGE, nos sites, né, do governo e tal, muitas vezes em formato CSV. É um formato de texto separado por vírgula. Aí pode jogar esse formato dentro de um sistema como o Excel, o Calc, pode manipular no R, pode manipular no Python, vai poder usar programas para manipular esse grande volume de dados usado na pesquisa. Então, Renata precisa preparar esses dados para exportação, pois serão usados em outros bancos de dados. O padrão, um dos padrões é o CSV. Uma observação importante é que como ele é somente de texto, ele não admite gráficos, imagens, todas as informações são textuais. Essa é uma outra característica do CSV, um arquivo de texto separado por vírgula. Ok? Vamos para a próxima. Numa planilha do Calc, aí tanto faz Excel ou Calc, a função C vai ter a mesma sintaxe. Igual a C. Qual é a sintaxe? Teste lógico, ponto e vírgula, verdadeiro ou falso. Isso é bem sugestivo, né? Se eu passar na prova, então ficarei feliz. Se não, ficarei triste. É a maneira como a gente pensa. Quando eu falo um se, eu aproximo sempre a condição verdadeira. Se eu passar na prova, então ficarei feliz. A condição verdadeira é o quê? Ficarei feliz. Se não, ficarei triste. O primeiro ponto e vírgula é como se fosse um então. O segundo ponto e vírgula é como se fosse um se não. Vamos ver.
Numa planilha do Calc, a célula A4 contém a fórmula: se A1 mais A2 maior que 14, então B2, se não B1. Dado que as células A1 e A2, B1 e B2 contêm respectivamente os valores 12, 10, 78 e 21, assinale o valor exibido na célula 4. Como é que ficará? Se, abre parênteses, A1 mais A2, 12 mais 10, for maior que 14, então 21, se não 78. Vê se você consegue estruturar isso. Vê se você conseguiu entender o que eu fiz. A1 vale 12. Está escrito aqui, respectivamente. Ó. A1, A2, B1 e B2. Então, onde é A1, eu botei 12. Onde é A2, eu botei 10. 14 é 14 mesmo. B2, aqui só tem que tomar cuidado porque ele colocou o último no final, no início. Né? Ele colocou primeiro o B2 para depois o B1. Então, é primeiro 21 para depois 78. Agora faça a conta. 12 mais 10 dá 22. 22 é maior que 14? Isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, a resposta é 21. Gabarito letra C. A resposta aqui, gente, ela só podia ser 21 ou 78. As letras A, B e D são horrorosas. Por quê? Quando eu faço uma pergunta lógica, a resposta só pode ser sim ou não. A resposta só pode ser o quê? Verdadeiro ou falso. Se o verdadeiro é 21, o falso 78, o gabarito ou é 21 ou é 78. Quem vai determinar isso é o primeiro argumento. 22 é maior que 14. Então, gabarito 21. Letra C de Charlie. Beleza? Agora, a FGV traz a função mais temida pelos demais colegas. Eu acho tranquilão, porque eu conheço a sintaxe. Se você conhece a sintaxe, você arrebenta. Então, qual é a sintaxe da função proc-v? Proc é procura, v é vertical. Procura vertical. Qual é a sintaxe da função? Tem dificuldade? Pensa de uma forma racional, lógica. Como assim? Virei para minha filhinha, Belinha, procura para mim. Se eu falar assim, Belinha, meu amor, me ajuda. Aí ela vai falar, o que, papai? Eu falo, procura para mim. Tem uma pergunta que ela vai me fazer logo de cara. Se eu falar, procura para mim, qualquer ser humano vai perguntar assim, procurar o quê? Ah, procurar o quê? O que é o valor procurado? Valor procurado. Aí eu vou falar assim, procura, papai, o tênis. Procura meu tênis. Ela vai me perguntar, aonde? Porque, pô, procurar onde? Aí eu falo assim, procura lá no meu quarto. Então, aonde? A matriz. E aí ela vai perguntar, mas lá tem muitos tênis. Qual que você quer, papai? Aí eu vou especificar o índice da coluna. Esses 3 argumentos são obrigatórios. O quarto argumento é um argumento opcional, que pode ser 0 ou 1. O 0 indica a correspondência exata, ou seja, ela só vai trazer se ela encontrar aquela cor que eu pedi. Eu quero azul, ela só vai trazer se for azul. Se eu deixar de forma aproximada, eu posso falar assim, pega um escuro. Aí ela pode trazer o preto. Pega o preto ou um escuro. É o preto, cinza. Então, o 0 é exato. 1 é aproximado. O 0 é o falso, 1 é verdadeiro. O quarto argumento ele é opcional, ele não é obrigatório. Galera, lembrem que se eu estou procurando numa coluna, a procura é vertical. Se eu estou procurando na linha, a procura é horizontal. Então vamos lá, João preparou uma planilha que contém nas colunas F e G uma lista de códigos e nomes. Os códigos das células F6, F7 e F8 são F6, F7 e F8 são M001, M010, M999. Nas células na coluna G, Pedro, João e Maria. Pedro, João e Maria. João deseja construir uma fórmula na célula A12
de modo que seja exibido o nome correspondente ao código que tenha sido digitado na A11. Então, aquilo que ele digitar na A11, ele vai ter que procurar aqui. Aí, o nome correspondente ao código. O nome correspondente ao código. Aonde estão os códigos? Na coluna F. Ele vai procurar o código aqui e vai retornar o nome. Vê se você primeiro entende o problema. Se ele digitar M010, a fórmula tem que retornar João. Se ele digitar M001, a fórmula tem que retornar Pedro. Ele está procurando nessa coluna o código. Se ele está procurando o código na coluna, a procura não pode ser horizontal. A procura vai ser vertical. Aí, se eu conheço a sintaxe, a primeira coisa que eu tenho que informar é o valor procurado. O que ele vai procurar? Aquilo que ele digitar em A11. Gabarito. Letra D. A letra E apresenta um erro de sintaxe. Por quê? Jamais a matriz, que é um intervalo, poderá vir como primeiro argumento. O primeiro argumento não pode ser uma matriz. O primeiro argumento não pode ser uma matriz. O primeiro argumento não pode ser uma matriz. A sintaxe não admite. Eu tenho que ter a matriz no segundo argumento. O segundo argumento tem que ser uma matriz. Mas a procura não pode ser horizontal. A procura tem que ser vertical. Então, gabarito aí, letra D de delta. Vamos que vamos. As planilhas eletrônicas Excel e Calc permitem a especificação de fórmulas que incluem referências às células. Lembrando que referência é o quê? O endereço, representado pela letra da coluna, seguido do número da linha. Nesse contexto, no contexto das referências, a fórmula localizada na 1, que estaria indevidamente construída. Eu particularmente detesto essa questão, mas eu entendo. Ele está dizendo, ó, especificação de formas que incluem referências. O que é referência? É o endereço. Ele quer saber, nesse contexto de endereçamento, a fórmula que está indevidamente construída. Eu posso ter a soma de x1 é uma célula, e D2 até 4? Posso. Posso ter de B1, Y2, T3, 10? Posso. Posso ter a soma de 10 e 20? Vai dar 30. Pode. Agora, de Z12 até X10, gente, a única coisa que ele fez aqui foi trocar. Isso vai funcionar? Vai funcionar. Por isso eu detesto essa questão. Porque ela não está incorreta, ainda que esteja indevida. Uma boa prática seria colocar x10, 2 pontos Z12. A gente tende a colocar o quê? O menor e o maior. Isso é uma boa prática. Devidamente, deveria ser x10 até Z12. Pessoal, mas não dá erro. Eu concordo que não dá erro, mas o gabarito é letra D. Agora eu não entendi nada. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. 5, 6, 7. Se eu colocar a soma de A3 até A1, vai funcionar, gente. Vai? Vai. Só não é devidamente correto, assim. Ele até corrige, ó. Eu botei de A3 até A1, ele corrigiu de A1 até A3. Mas funciona? Funciona. Não vai dar erro, não vai dar erro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, igual a soma de B4 até A1. Gente, não é legal. Mas também não vai dar erro. E quando eu voltar lá, ele corrigiu de A1 até B4. Então, por exemplo, aqui, o intervalo de Z12 até X10 poderia ser reescrito como Z10 até X12, como X10 até Z12, como X12 até Z10. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Vocês têm que observar que esses intervalos representam a mesma coisa. São iguais. Sendo que a boa prática
é o quê? Do menor para o maior. Desses 4, o indicado, o devido, seria x10 até z12, ainda que os demais funcionem. Beleza? Então, se tivesse incorreto, a questão seria anulada. Ele não colocou incorreto, ele colocou indevido. Isso no contexto das referências. Então, o gabarito ficou o quê? Letra D. Beleza? Vamos que vamos. Vamos para a questão da Embel. Considere as operações a seguir executadas em uma planilha. Posicionou o mouse sobre o número de uma linha, localizada na numeração à esquerda, selecionou a linha. Quando eu clico no número, ele seleciona a linha. Quando eu clico na letra, ele seleciona a coluna. Cliquei no número, vai selecionar a linha. Cliquei na letra, selecionou a coluna. Cliquei na interseção, selecionou a planilha. Então, a ação do item 1 selecionou a linha. Item 2, clique com o botão esquerdo, selecionando a linha. Isso é o que aconteceu aqui, né? No primeiro ele só posicionou, no segundo ele clicou, selecionou a linha. Legal. Clique com o botão direito, vai abrir aquele menu pop-up, aquele menu de contexto. Assinale a função que não é oferecida no menu. O que vai aparecer no menu? Eu posso inserir linha? Posso. Posso excluir linha? Posso. Posso definir a altura da linha, a formatação da célula ou a largura da coluna? Eu vou dar uma canja para vocês. A formatação das células pode também. Agora, a formatação das células pode? Vamos lá. Olha aí. Formatação das células, inserir e excluir. Agora, o que a gente tem que perceber? Como ele selecionou a linha, a gente pode definir a altura da linha. A gente não pode definir a largura da coluna. A largura da coluna é se eu tivesse selecionado o quê? A coluna. Né? Para eu definir a largura da coluna, eu tenho que selecionar o quê? A coluna. Se ele selecionou a linha, não vai mexer na coluna. Por isso, o gabarito é letra E. Se o examinador quiser, ele faz outra questão agora clicando na coluna. Aí não vai ter o quê? A altura da linha. O professor está muito rápido. Ô, meu filho, preste atenção. Se você selecionar a linha, ele te dá a opção da altura da linha. Linha, gente, linha não tem largura, né? Linha tem altura. Na linha, eu posso mudar a altura. Na coluna, eu posso mudar a largura. Então, se eu clico para selecionar a linha, eu posso mudar a altura da linha. Para eu mudar a largura, eu tenho que selecionar a coluna. Aí a largura está na coluna. A altura é vertical, na linha. A largura é horizontal, na coluna. Então, se ele quiser fazer uma outra questão, ele troca o enunciado ali, dizendo que selecionou a coluna, aí o gabarito passa a ser o quê? A letra C. Ok? Da maneira que está, o gabarito é letra E. Vamos lá. No contexto das planilhas eletrônicas, analise a fórmula a seguir. Igual a B cifrão 2 mais cifrão C3. Considere que a célula localizada na primeira coluna da primeira linha de uma planilha, contendo a fórmula acima, tenha sido copiada e colada para a terceira coluna da 10ª linha. Ô, examinador, você podia colocar o endereço. Faz eu pensar essa hora. Na primeira coluna da primeira linha é A1. Na terceira coluna da 10ª linha é C10. Em A1, ele digitou B cifrão 2 mais cifrão C3. Aonde tem o cifrão, está congelado. Então, esse cifrão 2 congelou a linha 2. Esse cifrão C congelou a coluna C. Cifrão 2, cifrão 2, cifrão C, cifrão C. Com isso, eu já posso eliminar a letra A, porque o cifrão não pode sumir quando eu copiar e colar. O 2 não pode virar 3. Eu já eliminei 3 alternativas. De A para C aumenta 2. A distância aqui é de 2 colunas. De 1 para 10 aumenta 9.
Então, o B vai virar D, porque aumentou 2. O cifrão 2 continua cifrão 2. O cifrão 3 continua, cifrão C continua cifrão C. Mas o 3 tem que incrementar 9. 3 mais 9 vai dar 12. Por isso, o gabarito aqui é o que? Letra B de bravo. Beleza? Galera, com isso, a gente vai fechando mais uma aula exclusiva de questões da Fundação Getúlio Vargas acerca de planilhas eletrônicas. Um dos temas mais importantes para a banca. Beleza? Grande abraço para todos e até nosso próximo encontro. Valeu!